Agora é a hora do nosso terceiro bloco. Então, nós já fizemos esse aqui, que foi o primeiro, e o segundo. E aqui eu montei a variação do segundo bloco para vocês verem, tá? Então, como eu disse, como ele tem os 4 lados iguais, não importa a gente girar, porque ele vai ficar igual, tá? Então, é somente essa repetição mesmo. E a repetição dele vai formar esse desenho aqui. Aqui tem 3 blocos por 4, tá? 4. E então, essa repetição não é tão rica em variedade, ela é mais simples, tá? Principalmente porque tem 2 cores só esse bloco. Então, ao longo do projeto, eu vou mostrando para vocês. Então, ao longo do projeto, eu vou mostrando para vocês essas variações dos blocos, tá? E se der, eu dou uma pensada também já na união deles em separado, assim, sem ter uma faixa separando eles, né? Uma junção de um bloco com o outro, o que pode acontecer, tá bom? Agora eu vou responder para vocês 2 perguntas que foram feitas nos comentários, tá? A primeira foi a da Cleusa. Ela me perguntou se tem diferença entre o ferro a vapor e o ferro sem vapor. No caso do patchwork, não tem diferença, né? Pode usar o vapor sem problema algum. Eu, particularmente, já nem uso mais ferro a vapor. Esse meu é a vapor, mas eu nem ponho água nele. A única técnica de patch que não dá para se usar o vapor é no appliqué, porque ele tem o termocolante e o vapor vai umedecer a cola do termocolante. Então, não usem ferro a vapor no appliqué, tá? Só no patchwork normal pode usar sem problema algum, tá bom? E a outra dúvida foi da Rosa Oliveira, né? Ela perguntou se quando a gente corta os cantinhos, eu vou mostrar isso aqui no bloco, né? Vou mostrar novamente, porque a gente vai fazer novamente o triângulo perfeito. Então, ela perguntou se quando corta, não desmancha a costura. Vocês vão ver na hora que eu for mostrar que não pega a costura, então não tem perigo de desmanchar a costura, tá? E outra coisa, não precisa dar retrocesso, tá, gente? Porque quando a gente costura de um lado aqui, por exemplo, né? Nós estamos costurando aqui, tá? E quando a gente montar esse bloco junto com o outro, ou aqui mesmo, vocês veem que ele entra numa costura, e essa costura já segura para não desmanchar nada, né? Ela não se desmancha. Então, na montagem de um bloco, não precisa dar retrocesso, porque acumula muita linha e dificulta até a dobra do tecido quando vocês forem trabalhar com ele, tá bom? Então, Rosa, eu vou te mostrar, mostrar para todas, o corte como não pega a costura, tá? E eu vou mostrar para vocês o bloco que a gente vai fazer hoje, que é esse aqui, ó, tá? Então, eu tô mostrando ele antes, porque nós vamos fazer, eu vou dar uma explicação para vocês. Esse bloco, ele não tem nenhum quadrado, tá? Ele vai ter 9 módulos com triângulo perfeito. E aqui eu tenho a combinação deles, né? Então, é o claro com o médio com o escuro e o escuro com o claro. Isso aqui vai cair, lembra daquela combinação de matemática, tal, de programa de matemática? É combinação de cores, tá? Então, aqui nós vamos precisar do quê? 1, 2, 3 módulos do médio com o claro. 3 módulos do escuro com o médio e 3 módulos do escuro com o claro, tá? Se são 3,
Para agilizar o trabalho, eu montei 2 aqui, tá? Então, eu vou pegar um quadrado amarelo, um quadrado médio e um quadrado claro, para poder montar esses 2 aqui. Se eu pegar mais um quadrado de cada, eu vou ter mais 2, só que nesse bloco eu tô usando só 3. Então, o que vai ficar, vocês vão entender porque eu vou mostrar. O que vai ficar excedente, vocês podem utilizar para montar outro bloco, né? Guardem, não joguem fora. Ou, eventualmente, se vocês forem trabalhar só com esse bloco, vocês podem completar o desenho aqui com ele. Então, ele vai ficar esse daqui, isso aqui, repetindo aqui, tá? Esse aqui repetindo aqui. Então, vão ficar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 módulos, tá bom? Então, vamos agora à execução. A montagem dele é praticamente a mesma, tá? É praticamente não, é a mesma. A diferença é que nós vamos ter somente o triângulo perfeito, que no caso aqui desse, a gente tem um triângulo, o quadrado inteiro, não tem triângulo perfeito. No caso aqui, a gente tem tudo triângulo perfeito, ok? Até aí, tudo bem? Bom, então, aqui eu montei o quê? As combinações das cores, tá? Eu tenho o escuro com o amarelo. Eu tenho o médio com o claro. Aqui se repete, o médio com o claro. E eu tenho o escuro com o claro. Eu já costurei esses daqui para agilizar o nosso processo, porque a costura vai ser a mesma, tá? Nos seis bloquinhos que a gente tá fazendo. Então, eu vou mostrar apenas uma costura e os outros já estão costurados, ok? Relembrando, não esqueçam de marcar a auréola do tecido, o lado da auréola. Então, vocês veem aqui, ó, tá marcadinho que aqui é o lado da auréola e aqui é o lado da auréola, tá? Então, não esqueçam, porque é muito legal para não abaular o seu bloco, ele fica certinho, tá bom? Então, agora eu vou costurar esse daqui, como eu fiz um traço na diagonal dele, tá? Eu coloquei direito com direito, ponto. Aí, eu venho, faço um traço na diagonal aqui, tá? Fiz o traço. Esse tracejado, vocês não precisam fazer. Eu fiz ele apenas para ser visualizado aqui na live, tá? Então, o que vai ser aqui? Vai ser a costura que eu vou fazer, tá bom? Então, agora, eu vou lá para a máquina e vou passar uma costura aqui e outra costura aqui, ok? Lembrando que o meu cálculo de margem de costura é 0,75. 0,75, eu tenho que marcar o pezinho aqui no traço que eu fiz, tá? Então, o meu olhar está aqui na lateral do pezinho, ok? Vamos lá. Vou costurar um lado. Alinhando bem certinho os dois tecidos. E vou costurar o outro lado. Alinhando também pela margem de costura aqui. Pronto. Então, eu já tenho aqui todos os cortes necessários para fazer esse nosso terceiro bloco, tá?
Qual é o próximo passo? É cortar nessa diagonal, porque eu cortando, eu vou separar os dois módulos, este e este, ok? Então, vamos lá, vou cortar todos agora. Reforçando que eu vou tirando as dúvidas após a live, eu vou responder a dúvida de vocês. E amanhã, na live de amanhã, eu falo sobre a dúvida que pode ser interessante para todas, né? Então, não fica somente na resposta nos comentários, tá? Aqui, Rosa, ó, é o que eu vou te explicar, tá? Você tá vendo que aqui a costura vem até aqui só, tá bom? Nós vamos cortar esse biquinho aqui. Então, quando nós cortarmos aqui, ele não vai pegar na costura, ele vai pegar fora, então não vai desmanchar de jeito nenhum, tá? Então, aqui, ó, cortei, cortei. Vou cortar todos. Ele forma, assim, eu percebi no decorrer do tempo que eu faço, quando eu corto, eu visualizo aqui um quadrado, ó, tá vendo? Então, aqui vem pra cá e aqui vem pra cá. Aí, ele forma um quadradinho aqui, ó, tá vendo? Isso é só um detalhe, tá? Falta pouquinho. Hoje, eu separei para vocês verem uma ferramenta que é uma espátula. Ontem eu abri com a chave de fenda da minha máquina, né? Hoje eu vou abrir com a espátula, a costura, para facilitar. Mudamos também o lado do celular. Estava na vertical, foi para horizontal, graças ao conselho do Daniel, meu sobrinho. Então, agora, ó, gente, eu vou... Essa é a ferramenta que eu falei para vocês, é uma espátula. Ela tem uma ponteira, que é um lado que eu viro e vinco, né? Eu empurro costuras com esse lado. E aqui serve como um vincador. Então, se vocês não têm possibilidade de ter um ferro perto, vocês podem usar essa espátula, tá? Então, vamos lá. Ó, eu vou abrir. De qualquer maneira, eu vou passar, tá? Então, o que eu tô mostrando aqui pra vocês é que pode ser usado também a espátula, tá? Ó, ela vinca como um ferro e ela facilita abrir as costuras, ó. Viu como é bem mais rápido que a unha ou que qualquer outra ferramenta, ó. Ela já vem vincando, tá? As ferramentas existem. A pessoa que criou uma ferramenta, ela sempre cria de acordo com a necessidade das pessoas, né? Então, ela é criada sempre para facilitar o trabalho da gente, como réguas.
As réguas têm uma variedade imensa de réguas. Por quê? Porque cada uma serve para uma coisa, cada uma tem uma medida diferente, né? Então, quando as pessoas criam alguma ferramenta para qualquer trabalho, não é só para o patchwork, é sempre para agilizar e para ajudar, né? Para facilitar o trabalho. São facilitadores do trabalho da gente. Vocês veem que esse tanto, ó, esse tanto de costura que eu tô abrindo, se eu fosse no dedo como eu tava indo esses outros dias, eu não tava com essa quantidade já de costura aberta. Agora eu só vou no ferro e vou bater o ferro aqui para poder assentar bem. Mais 4 só e pronto. Aqui. Ele é com bastante contraste, esse aqui, ó, o escuro com o claro. Especificamente esse bloco, é legal vocês usarem apenas 3 cores, porque não sei se vocês notaram, ele forma um zigue-zague. Se vocês colocarem outras cores, vai descaracterizar o bloco, né? Ele vai perder o formato dele de zigue-zague. Agora, vamos lá pro ferro. Mostra aqui por cima, Cláudia. Isso. Tá sentando. E pondo um em cima do outro, o de cima já vai assentando mais ainda o de baixo. Quase nem preciso passar do direito, já tá bem assentado. Pronto. Agora, vamos à montagem. Então, nós temos aqui este, este, esse aqui é o quarto. Aí, deixa eu ver o desenho, gente. Me perdi. Aqui. Aqui. É esse que tá errado. Aqui. E esse tá errado. Aqui. E aqui. Era este. Este.
tá errado. Aqui. E aqui. E aqui. E esse aqui. Então, esse aqui é o nosso bloco de Nine Pad, tá? Com 9 módulos. O que eu falei pra vocês, como eu peguei 2 quadrados de cada, 2 claros e 2 médios, 2 médios e 2 escuros, 2 escuros e 2 claros, eu montei esses módulos a mais, porque na costura e no corte ele rende sempre par, né? Então, o que vocês podem fazer com isso aqui? Se for usar em separado, vocês podem fazer um americano, por exemplo, tá? Usar todos eles, fazendo um americano, fazer uma almofada. Então, esse aqui não é desperdiçado. E mais pra frente, nós vamos fazer outros blocos, que pode ser que a gente use esses daqui. Então, não precisa jogar fora, não joguem fora, tá? Guardem eles. Nesse caso, a gente vai usar esses daqui hoje, tá? Então, eu vou tirar esses daqui e vamos usar esse. Bom, qual é a diferença hoje desse aqui para esse aqui? Esse aqui, a gente só tem cantinhos quadradinhos aqui, ó, tá? Cantos com ângulos de 90 graus. Agora, aqui, nós vamos ter que unir os cantinhos em ângulos de 45 graus, tá? A forma de fazer é a mesma. Aqui é a mesma coisa, ó. São cantinhos que a gente vai ter que unir, tá? Não tem nenhum reto aqui. A forma de fazer é a mesma. Nós vamos colocar direito com direito e passar uma costura aqui, pegando costura aqui. Deixa eu pegar o alfinete que eu não pego. Nós vamos pegar aqui, ó. Então, essa costura aqui, quando vocês colocarem a agulha, eu uso muito a visualização mental, gente. É muito particular isso, né? Eu visualizo o que eu estou fazendo, tá? Então, o que eu tô visualizando aqui, ó? Que daqui até aqui tem uma margem de costura. E daqui até aqui tem uma margem de costura. Aqui normalmente forma um quadradinho aqui, ó. Tá vendo? Então, ó. Daqui, aqui eu tenho uma margem de costura. E daqui pra cá também. Então, o alfinete nós vamos colocar nessa visualização de margem de costura. Tá? Então, colocou aqui. Eu vou virar pra cá, porque eu vou costurar aqui, tá? A mesma coisa é esse aqui, ó. Então, eu vou pôr cantinho com cantinho, vou visualizar aquele quadradinho que eu falei aqui, ó, tá? E ponho o alfinete aqui. Dá erro? Dá. Às vezes dá, às vezes não. A maioria das vezes não. Porque todo mundo é passível de erro, tá, gente? Mas errou, a gente tem um aliado bem forte, que é o nosso desmanchador, né? Errou, desmancha, tira toda a linha, ó, quadradinho aqui de novo, tá? Tira toda a linha e limpa, passa e volta a fazer novamente. Vamos lá. Agora, vamos à costura. A costura vai ser com a mesma forma. A margem de costura aqui. Ó. Então, aqui
Tá vendo? Alinha aqui o pezinho e vamos costurar. Pegou, só entortou. Agora aqui novamente. E o último. Eu gostaria que vocês me respondessem uma pergunta. Vocês estão fazendo já os blocos? Eu gostaria de ver e gostaria que as outras pessoas também vissem esses blocos que vocês estão fazendo. Porque aí a gente vai trocar ideias de cores, ideias de estampas, né? Então, se vocês estiverem fazendo, vamos postar lá no grupo pra gente poder compartilhar, tá? Bom, aqui eu tô cortando o excesso e vou abrir, ó, aqui é o cantinho, vem, ficou um tiquinho, bem tiquinho aqui, ó, que não casou, tá? Ó, esse deu certinho e esse deu certinho, tá? Então, agora eu vou, com a ajuda da espátula, abrir novamente as costuras. Confiram se deu 1,5 cm essa margem de costura, tá? Criem esse hábito de ver, porque o ideal, o certo, é ter 1,5 cm. Então, nunca seu trabalho total, seu trabalho pronto vai dar errado se as suas margens estiverem certas, tá? Eu vou lá passar. E agora, vou montar o outro, né? O outro módulo. Vamos lá. Aqui eu tenho ele. Aqui. Aqui. É meio toque isso, né? Tirar a linha. E sempre fica um. Ó, e aqui. Então, o que nós temos aqui que dá pra ver bem, ó? Essa margem de costura que ficou aqui e aqui também, tá? Que, como eu falei ontem, é certinho isso, tá? Agora, vamos fazer a mesma coisa com esse biquinho aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Pôr o alfinete aqui. E agora, eu vou costurar aqui, então, eu vou pôr o alfinete assim. A visualização do quadradinho. Aqui, costura com costura. Aqui novamente, ó, quadradinho, costura com costura. E aqui alinhado.
Tá ficando uma preguinha aqui, ó. Tá vendo? Eu vim olhar, ó, tem uma diferença aqui de distância, então tem que arrumar. É bom fazer a gravação, porque vocês vão vendo ao vivo, né? Vou fazer a live, vocês veem ao vivo o que vai acontecendo. Se errar, não tem problema, é erro que todo mundo, que eu falei, tá todo mundo passível de erro, né? Ó, aqui. Quando vocês empurram o alfinete, normalmente ele leva o tecido para lá. Então, confere no lado de trás se ele está alinhado. Fala. Aqui tá alinhado, tá? Margem de costura. E o último. Nós temos as nossas 3 linhas do bloco prontas. Agora, a montagem é como as anteriores, né? Vamos abrir novamente a costura. Aqui. Às vezes a gente faz as coisas também rezando, né? Para os cantinhos darem certos. Porque uma torcida tão grande para esses cantinhos darem certo e ainda calhar aqui a distância, vamos rezando, fazendo. Pronto. Falar, filha. Falar. Vai lendo aí. Não, você tem que falar. Vamos ver. Aqui. Aqui. E aqui. Tá? Temos aqui as nossas margens que deram certinho, tá bom? Agora, vamos costurar as linhas. Costura com costura. Agora é mais fácil, porque é o quadrado, né? É o ângulo reto. Não tem nenhum biquinho aqui, ó. Ah, tem sim, ó. Nós temos que calhar esse daqui com esse biquinho aqui. Então, jogou pra cá. Agora, aqui, ó, esse biquinho com aqui.
costura lá de baixo. E aqui. Aqui. E aqui. Eu já montei o grupo para as pessoas que estão interessadas e estão fazendo os blocos. Eu estou adicionando as pessoas a esse grupo para troca de ideias e para pegarem os PDFs. E às vezes, se eu tiver algum vídeo, que nem eu gravei